Dentre os vários temas que nós separamos em nossa reunião da Impacto, a gente separou também esse tema que é lazer. E o pessoal achou que é minha cara. Eu não sei se eu fico ofendido, eu não sei se eu fico lisonjeado. Até pensei que eu viria aqui hoje de chinela havaiana, aquela camisa assim bem, né, bermudão, mas está muito frio. Tinha que fazer... se eu ministrar esse tema de novo na Bahia, vocês vão ver o mar ao fundo. Eu vou estar pisando na areia, porque falar de lazer lá é muito bom, né? E aqui também. Então, eu fiz uma seleção. Esse é um mapa mental aí na tela. Ó. Minha cabeça é assim, gente. Desse jeito aí. Ó. Quando eu estou bem, né? E nesse mapa mental eu resumi o que você tem aí. E esse mapa mental, só por curiosidade, vai ficar disponível aí depois em apresentação lá na internet, tá? Então você não precisa copiar, não, tá bom? Para você prestar atenção. Então eu quero falar sobre lazer, o que é e por que é importante, e quero explicar as diversas áreas onde o lazer é um tema que os cristãos têm que, ao menos, refletir. Então, a minha mensagem é uma mensagem... ela sozinha acho que já é um lazer, porque eu vou projetar algumas coisas aqui para vocês, tá? Algo importante para você entender, olha, eu vou citar 2 versículos que estão aí agora, na sua apostila. Quem achou a parte que está falando sobre lazer aí? É a última. 101. Então, se você abrir lá na página 101, você vai ver esses 2 textos que são textos que vão nortear nosso pensamento, porque enquanto eu falar sobre lazer aqui, é mais uma reflexão sobre assuntos atuais. É óbvio, eu não vou descortinar uma mensagem expositiva, né? Eu estou fazendo uma reflexão sobre esses eventos numa ótica cristã, com uma visão bíblica do assunto. Tá? Eu estou usando para isso esse texto de Filipenses 4:8. Alguém pode ler em voz alta aí para mim, bem poderosamente? Filipenses 4:8. Então, esse primeiro texto já deixa claro que a mente do cristão ela deve estar regrada por esses valores que o versículo apresentou, não é? Então, vamos lá, vendo de novo, nas traduções vai mudar, mas é tudo coisa boa. Ó. Tem que ser nobre, tem que ser correto, tem que ser puro, tem que ser algo amável e de boa fama. Então, a gente não pode permitir que a nossa mente fique obcecada com assuntos que sejam antônimo, sejam o contrário dessas coisas aqui. Esse é o primeiro ponto. Aí eu estou ouvindo uma música e ela não se encaixa nesse tema aqui. Perigosíssimo. Em diversos momentos você vai ter contato com algum tipo de mídia ou um tipo de lazer que tem alguma coisa que não se encaixa. Então, esse crivo é importante. Tá? O cristão vai num show. Então, vê como eu estou sendo bem liberal, hein? Você chegou num show. Tem coisa que você aproveita e tem coisa que não. A Bíblia diz isso em outros momentos. Você tem que julgar tudo. Eu sempre achei que esse texto aqui me dava um pouco de medo, porque eu sou alguém que gosto muito de arte, mídia e cinema. Eu sei que eu sou a única pessoa aqui que gosta de cinema. Vocês dão risada, mas ninguém enfrenta a câmera e diz, eu gosto de cinema. Aqui nas nossas reuniões de liderança da Impacto, às vezes à noite a gente começa a falar sobre filme aqui. Mas já deu algum estresse, sabe? Uma vez o Roberto chegou a levantar e ir embora. Está discutindo sobre a franquia do Batman. Se olhando por esse lado, o Roberto tem muita paciência de ficar até a hora que ficou. Então, a gente que gosta dessas coisas e gosta de mídia e cultura popular, quando lê esse texto fica em conflito. O que ele está dizendo não é que você, em momento nenhum, quando viu um filme, eu lembro desse tempo, se o filme tivesse uma única cena, que não chegava a usar a palavra imoral, mas era implícito algo, quando eu me converti, tinha bastante disso, né? Então, esse filme não pode mais. Tem que ser um filme gospel, onde é garantido que essas coisas não vão acontecer. Isso me entristecia, porque a arte é algo tão bonito, e eu acho que esse texto quer dizer o seguinte, olha, esses valores têm que estar tão presentes na sua mente que eles sirvam de régua, de prumo, para você julgar tudo o que você vê no mundo. Estou lendo um livro,
O sujeito não é crente quem escreveu, mas estou tentando avaliar esses valores na obra dele. Tem muita coisa que eu vou desprezar. Uma mente ativa, gente, criticamente ativa, é uma mente que prepara você para ter um impacto com o mundo. Já viu aluno, adolescente, que estuda o tempo todo num colégio cristão, aí quando vai para a faculdade, ele pira, surtou na batatinha, fica doidão? Eu vejo isso aí. Ele ficou guardado o tempo inteiro de todo o mal, mas nunca ensinaram ele o mais importante: estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus e olhar o mundo com um senso crítico. Observar o mundo do ponto de vista de Deus. Fazendo isso, eu assisti aquela novela Éramos Seis. Não olha assim para mim, foi a única que eu assisti. O Roberto, vocês não olham assim, vocês olham assim para mim? Assisti do primeiro ao último capítulo. Eu confesso, eu sou hétero, viu? Aí vi a novela inteira, foi lindo. Tem coisa que você vai criticar, você vai fazer juízo daquele assunto. Entendeu o que quer dizer esse texto? Eu faço um juízo daquilo, eu observo, eu noto, eu tento comparar aquilo com a fé cristã e tenho uma opinião crítica a respeito. E é claro que tem coisa que eu nunca vou ter acesso, e eu vou falar sobre mídia e vou discutir isso. O segundo texto, eu vou chamar meu filho, que veio aqui na minha frente, porque ele quer que eu faça isso. Vem ler esse texto bíblico aqui, filho, por favor. Dá tchau ali para o internauta, filho. Ó. Lê aqui, ó. Esse aqui, ó. 1 Timóteo, lê aí, fala. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Esse texto é lindo. Então, ó, tem alguma... Pode sentar, filho, por favor. Palmas para o meu filho, por favor. Então, esse texto já diz que Deus criou o mundo para que a gente fique à vontade no mundo como um presente. A criação, me refiro. Então, há dois tipos de mundo no contexto bíblico. Há a natureza. A natureza foi colocada aqui para glorificar a Deus. Ela tem oráculos. Ela é mística, é Nárnia, sabe? Você ouve um passarinho cantando, ele está orando em língua, gente. Não é mesmo? Lá em casa eu coloco a banana, uma maçã numa árvore que tem em frente à janela, no andar superior. Você viu, né, Diogo? Antigamente ia mais passarinho lá. O povo ficava admirado que o passarinho canta, briga. A natureza está caída mesmo. Tem um dia que a gente observou um beija-flor endemoniado, atacando os outros. A natureza foi criada por Deus. A gente tem que curtir e aproveitar a natureza. O homem sente falta da natureza. Sente falta do campo. Sente falta do mar, quem gosta, da água. Essas coisas têm um impacto forte. Esse texto está santificando o nosso contato com a natureza. O cristão, quando odeia o mundo, odeia uma palavra bíblica que é cosmos. Tem um sentido aqui de sistema. É um sistema produzido pelo homem, orientado pela sua natureza caída e pelo diabo. Esse é o mundo que a gente odeia. É um mundo que está sob juízo. Agora, a natureza é algo que está em constante expectativa. A natureza é escatológica, no sentido em que ela já está esperando a volta de Cristo e o reino milenial. Então, curtir a natureza, provar da natureza, é algo que já é uma coisa santificada, né, pela palavra. Eu tenho mais duas impressões aqui para deixar com vocês que não estão aí. Primeiro que Cristo disse que nós teremos com Ele uma vida plena, abundante, nas traduções mais convencionais, não é? Então, o tipo de vida que é a vida cristã é uma vida que agora é plena. Ela consegue desfrutar prazeres desse mundo e do vindouro, como ninguém consegue. Nunca vai ser num ponto que a gente vai querer ficar nesse mundo. É algo que chama a gente para a eternidade, mas ninguém, sem o Espírito Santo, consegue esse tipo de desfrute. Então, aqui tem outro ponto importante. Não adianta spa, não adianta esporte radical, não adianta a arte mais sofisticada quando ela é percebida, quando ela é experimentada pela alma de alguém que não foi salvo. É diferente. A alma da pessoa salva, nascida de novo, ela intui coisas que esse aí nunca vai conseguir intuir. Pode ser alguém sem estudo, alguém não sofisticado, que entra em contato com a arte, com a natureza,
com essas várias áreas do lazer que eu coloco aí no mapa, essa pessoa, se ela é nascida de novo, ela vai ter um desfrute muito maior do que quem não é. Não é? Um outro texto que eu não vou ler agora, mas que é importantíssimo sobre esse assunto de natureza, está no Salmo 29. É só um exemplo do que muitos outros salmos já fazem. No Salmo 29, Davi está observando a tempestade. A tempestade é tremenda. Aí ele compara a tempestade à voz do Senhor. Foi uma inspiração poética tão grande que virou palavra de Deus, é fato, né? E ele faz essas alusões. Vendo a tempestade, ele tem isso que a gente chama na teologia de epifania, uma revelação, uma impressão transcendente, que aquilo vai muito mais além do que só aquele momento. Tá? E outros salmos também fazem isso. Então eu quero abrir com esse primeiro ponto aqui desse mapa, tá vendo? Que não está aí na sua apostila, que eu pensei depois. E são 4 coisas a respeito do lazer. Tá? Aqui no cantinho da sua apostila tem. Na sua apostila não tem, mas tem aqui no mapa mental 4 coisas a respeito do lazer. Uma coisa antiga, uma nova, uma ruim e uma boa. Tá bom? Depois você pega lá, não precisa copiar, não. Então, uma antiga. Aí vocês não copiam. Eu ligo quando eu quiser. Tira que eu quero que eu fique aparecendo. Não, tô brincando. Mas é verdade, até cortei o cabelo. Uma coisa antiga, como os judeus percebiam o lazer. Então, esse é um detalhe antigo. Sempre que você quer pensar um pouco a respeito de algo, educação, se você quiser pensar a respeito de sexualidade, é muito importante essa chave. Eu lembro quando o John Walker pregou isso, eu era adolescente. Ele falou, uma chave para a interpretação bíblica, Israel. Eu chamo isso de antecedentes judeus. Muito importante. Como os judeus pensavam sobre esse assunto. Tenta entender. Como os judeus percebiam essa questão do lazer? Primeira coisa, eles chamavam de descanso. Descanso. Lazer é sinônimo disso, descanso. É um momento que eu não estou trabalhando. As nações pagãs trabalhavam e iam para festas que eram festas a ídolos pagãos com interesses políticos por trás. Não era isso que acontecia nas festas pagãs? O imperador estava por trás do assunto. No povo de Israel não era assim. No povo de Israel, a preocupação de Deus com o descanso era imensa. Porque o povo de Israel já intuía, através da revelação bíblica, que uma alma exaurida pelo trabalho não consegue nutrir esses momentos de encontro com Deus. A alma fica exausta. Você já encontrou gente exausta que não consegue nem prestar atenção na palavra? Não consegue orar? Já encontrou? Você já teve assim? Você cansa, exaure, e a gente queima rápido. Não fica nessa, eu tenho energia. Não, a gente queima rápido. E quando queima, leva um tempão para poder se arrumar de novo. Né? Eu leciono nos cursos de pós-graduação, me impressiono com esses meninos que são pequenos executivos em empresa e já se sentem Steve Jobs, quando ele era vivo. Né? Eles se acham. Então ele falou, eu trabalho 16 horas por dia. Eu falei, pode trabalhar. Só que essas 16 horas você vai contabilizar em ausência mais tarde. Isso não é inteligente. A Bíblia já dizia, não é inteligente. Os judeus também entenderam que não era inteligente trabalhar 1 ano para tirar férias 1 mês. Não é inteligente, porque é muito mais inteligente trabalhar 6 dias e descansar 1. Está percebendo essa proporção aí? Porque se eu deixo tudo para o final, e não é assim que acontece, trabalho 1 ano. Aí eu deixo tudo para o final e eu vou tirar aquele 1 mês de férias, dos quais eu vou viajar só 4 dias. E eu volto para casa porque eu financiei e vou ter que pagar esses 4 dias que eu viajei no outro ano. Os judeus entenderam, isso aí não era lazer, não. Tem que ser algo regular. Tem que ser algo que a alma se aquieta e o homem nutre a sua interioridade, que isso que era o Shabá, era nutrir a interioridade, silêncio. A gente não entende isso porque no nosso tempo, e a Eliana pregou sobre isso, me disseram, que
que eu cheguei depois, lamento. O subjetivismo é tão grande que a gente acha que sempre foi assim, não era. O povo de Israel aprendeu a aumentar o seu espaço interior no coração, a ter intimidade, nutrir o silêncio. As nações pagãs não tinham isso. Algumas poucas exceções eram os índios norte-americanos. Tem relatos que os índios norte-americanos cultivavam o silêncio para conseguir encontros místicos. Mas na maior parte das nações pagãs não tinha isso aí. Tá? Então, o povo judeu enfatizava a questão do descanso. O povo judeu enfatizava o lazer, brincadeira de criança. Alguns dos grandes pedagogos do mundo, Janusz Korczak é um exemplo, são judeus. E no decorrer da história, vários tipos de grandes exemplos foram dados pelo povo judeu com respeito a lazer. Um exemplo disso, quando o povo era preso naqueles, não era um campo de concentração, era um campo de refugiados, quando o povo de Israel, no século passado, 1940, por aí, ia com navios clandestinos, os judeus das várias nações europeias, por exemplo, e eles tentavam voltar para Israel. Voltar lá, o nome disso é sionismo, não é? Quando eles tentavam fazer isso, eles eram impedidos, e eles eram presos, muitas vezes, em navios que ficavam boiando numa costa, lá, ficavam flutuando na costa, ou eram presos em campos de refugiados. Uma das coisas que eles faziam rapidinho, organizar brincadeira, escola, teatro. O povo judeu é um povo rico artisticamente. Alguns dos músicos e artistas mais famosos do mundo e filósofos são judeus, não é à toa. O povo judeu aprendeu que o descanso produz vida interior profunda. Você quer encontrar alguém que tem vida interior profunda, ele passa aqueles momentos em que ele não está trabalhando, também não está orando, naquele sentido da gente de produção. Estou numa reunião, não é essa a ideia do Shabá. A ideia é, eu estou nutrindo intimamente no meu dia a dia uma vida profunda com Deus. Tá? Os pais da igreja, também, essa é uma coisa antiga sobre o lazer, muito importante. Os pais da igreja valorizavam muito o lazer. Então, uma das coisas que eles diziam, o lazer nutre a alma para os encontros com Deus. Eles trabalhavam muito, mas eles achavam que a pessoa tem que ter momentos de solidão, momentos de brincadeira, tem que se dedicar a um hobby, a um tipo de prática que a mente dela pode se desligar do que as mãos estão fazendo, por exemplo, e ela consegue refletir, pensar. Então, eles praticavam o deserto, o jejum de palavras, mas a maioria deles também escrevia sobre isso, a importância do lazer, não se deixar envolver a tal ponto que todo minuto seu é produtivo. Eu estou produzindo alguma coisa. Produz sim, trabalha. Mas tem que ter um momento em que você relaxa. Nossa sociedade atual chama de ócio, é uma palavra que eu não gosto muito, mas significa, a boa tradução é um momento em que eu não estou produzindo dinheiro, artigo, trabalho de faculdade, eu estou produzindo, ou estou gerando esse momento de intimidade, de leitura, de brincadeira, de conversa, essas coisas, tá? Uma coisa nova sobre lazer. Primeiro, mais tempo. Nossa sociedade atual vive um período em que nunca antes as pessoas tiveram, um período como esse. Nunca antes as pessoas tiveram tanto tempo em que elas não estão envolvidas com o trabalho. Isso parece errado. Parece que não é assim, mas é assim. As pessoas trabalhavam 12 horas por dia, 16 horas por dia, pouco tempo, a questão de 200 anos, pouco tempo em comparação, em termos de proporção. Hoje as pessoas trabalham, hoje a legislação permitiria que as pessoas tivessem muito mais tempo livre. Eu sei que parece que não, vou explicar depois por que não, mas nunca houve um tempo em que as pessoas tivessem mais horas para dedicar ao lazer. Nunca aconteceu isso, em toda a história humana. Mais um pouquinho sobre essa coisa nova a respeito do lazer. Ideias produtivas. Nunca houve também um período, em outra fase do mundo, em que uma ideia valesse tanto. Se você tem uma ideia, se você produz é um produto intelectual, uma ideia, não é? Uma ideia pode valer muito dinheiro, pode transformar um país. Alguém caminha num país africano e observa que
as crianças que nascem, os recém-nascidos, prematuros, não têm aquela como é o nome? Neoincubadora, é esse o nome? Não, aquele material que você coloca o bebê lá dentro porque ele é prematuro, para ele ficar quentinho. Incubadora neonatal. Não é isso? Alguém aqui está fazendo enfermagem ou medicina? Ia ficar nervoso. Você não me ajuda? Eu tentando achar o nome do negócio, você sabia, Isis. Mas falou baixo. Então, alguém vai lá e observa que o povo precisa e não tem. Aí ele tem uma ideia de como desenvolver uma neonatal. Faltou neonatal. Incubadora neonatal. Ele tem uma ideia de como desenvolver algo assim. Aí ele vai lá e pensa em fazer aquilo barato. Fez com peça de carro. E é uma coisa que qualquer mecânico africano é capaz de consertar e colocar funcionando. É uma ideia, é um insight, tá? É um design, se você preferir, que pode mudar uma nação. Tá? Então, vivemos num período, essa é uma coisa nova sobre lazer, em que as ideias são altamente produtivas. E essas ideias surgem em momentos que as pessoas estão passeando, conversando, orando, lendo. Elas estão num momento que elas não estão produtivas. Tenta ter uma ideia maravilhosa, tentando ter a ideia. Tenta. Vou ter uma ideia. Nunca acontece. Não é assim, não pode ser assim. A ideia acontece numa hora que você pensa assim, se eu não anotar agora, eu vou esquecer para sempre. Já aconteceu isso com você? Você tem uma ideia, você pensa, mudei o mundo, adeus petróleo. E você esquece, porque não anotou. O mundo inteiro está precisando e você esqueceu. Uma coisa ruim sobre lazer. Lazer é a mesma coisa que indústria hoje. Viu por que você não vê o tempo que sobra? O tempo é sugado pela indústria do lazer. Eu vou sair da frente. Estou aqui. Calma. Se o lazer é uma indústria, significa que tem gente que ganha dinheiro para você provar daquele descanso que a Bíblia, o povo judeu e os pais da igreja insistiram. É de vital importância para a sua espiritualidade. Então, essa nossa sede por descanso é sequestrada pelo sistema. Viu o mundo que você tem que ter ódio? O que o mundo pensa. O que eu posso fazer para vender lazer? Então, lazer, a indústria do entretenimento, que vai unir aí diversas coisas, jogos, passeios, o simples ato de querer comer fora ou sair de casa se tornou algo que vai dar dinheiro para alguém. Alguém aqui já saiu e fala assim, vamos dar uma voltinha fora de casa, morre quanto? Quanto? Miriam, está vendo? 100 contos? Filho, você é solteiro, filho? Desse jeito não casa, filho. Porque com 100 contos, eu e a Miriam vamos 2 vezes no shopping e sobra dinheiro. Eu não gostei dessa coisa que ele falou. Vocês viram que o Roberto pediu R$50 para Geraldo? Era para comer fora. De todo jeito, o seu dinheiro vai embora. A coisa mais rápida de ir embora é o dinheiro. E fazendo o quê? Tentando descansar. Olha o perigo. Se você está muito cansado, é bem provável que você vai gastar muito. Que você pensa, eu preciso. Eu passei num dos engarrafamentos em São Paulo, eu passei na Marginal, o carro parado, parei do lado de uma churrascaria. Eu pensei, não podia pegar o carro agora, virar aqui à direita e afundar minha alma em carne. E eu resistindo, porque dinheiro não tinha, mas tem cartão, que é um instrumento perigosíssimo, né? E eu passei aquela luta mental, desço ou não desço, vou ou não vou? E aquele tempo que o engarrafamento durou, 1h40, eu fiquei naquela tensão, e no alto da churrascaria tinha assim, dê a si mesmo esse prazer, você merece. Ô frase demoníaca. Eu pensei, eu trabalho tanto, eu estou tão exausto, eu mereço? Mereço. Mas eu tenho dinheiro? Não tenho. Então, você fica assim, esse é um dilema, tá? Essa indústria do lazer é uma indústria que vai subtrair tudo que você tem de energia, de momento, de preciosidade, de interioridade para ocupar. Você volta de um instante, por exemplo, desse em que você teve que ficar numa fila imensa para poder comprar uma batata recheada. Ô, gente, faz esse troço em casa. Ficou naquela fila enorme, volta para casa, está descansado ou cansado? Cansado. Você pensa, meu Deus, eu fui assistir um filme ou fui quebrar pedra numa pedreira? Estou cansado, exausto.
O lazer é alguma coisa que é explorada pela indústria. Viu aí, ó, coisa ruim. Então, existe descanso. Eu acho que na nossa sociedade o que menos existe é descanso. As pessoas vivem muito cansadas. Crente, não crente, o cansaço é uma epidemia. As pessoas vivem com trabalho atrasado, com a sensação que deveriam ocupar o pouco tempo que lhes resta, e ainda vai vagar ano que vem, quando acabar esse curso, eu quero ocupar esse tempo com uma pós-graduação. Claro que é bom estudar, mas não existe uma neura, principalmente em nós paulistas, com aquele negócio, eu tenho que fazer uma pós. Tem uma neura na gente. Eu preciso. Qual é o perigo disso? E eu quero dizer isso, eu que sou um educador. A ansiedade não é uma boa planejadora da sua vida estudantil, entendeu? Se está muito ansioso, é bom controlar, não é bom fazer ansioso. Tem que pensar, calcular, orar, tomar mais tempo para tomar uma decisão como essa, de se envolver em um curso de longo prazo. Andando mais um pouquinho aqui. Uma coisa boa sobre lazer. Se a gente falar sobre o fardo leve de Cristo, encaixa direitinho em uma sociedade cansada. As pessoas notam. As pessoas, quando ouvem, por exemplo, eu fiz uma reunião em casa, a Thaís tocou. As pessoas ouviam um hino com a Thaís, com aquela voz belíssima, não é? E tocando violão, as pessoas sentiam descanso, refrigério. Gente não crente. As pessoas do mundo conseguem notar quando a presença de Cristo traz aquele fardo leve, que é descanso. Então, mais do que nunca, o Evangelho se encaixa bem em uma geração cansada. Tá? Como é uma geração compulsiva para trabalhar e, contraditoriamente, compulsiva para procurar lazer, demora um tempo para eles entenderem o que realmente descansa, mas quando encontram, a serenidade entra. Eu ouço muito isso em novos convertidos. Eu saio daquele culto, daquela reunião, eu sinto uma paz, o coração sereno. Já vi artistas dizendo isso. Então, o descanso é algo facilmente reconhecido em nossa sociedade. Outra coisa boa, o lazer é algo que pode ser vivido tanto em solidão como em comunidade. Duas esferas que a vida cristã se especializa. Como você pode nutrir sua alma em solidão e como pode em comunidade. Segundo ponto, ou primeira área em que a gente pode falar sobre lazer. Tá? Então, vou abordar algumas áreas aqui. A primeira é essa, ó. Mídia. Está vendo a televisãozinha lá? Então, está o nome de Schaefer, Lewis e Nauen lá, mas eles não têm nada a ver com isso. É que eu não tinha onde colocar no mapa, coloquei dentro da TV. Tá? Eu acho que eles não aprovariam não, o nome deles na televisão. A próxima versão já não vai ser assim. E o vício em tecnologia é um dos problemas, quando o assunto é mídia. Se você olha aí, eu coloquei uma lista de coisas que você tem que ter muito escrutínio, usar seu juízo para poder provar. Jogos. Jogos de computador. Há quem simplesmente só tem um discurso negativo a respeito. Né? Eu acho que não, eu acho que é possível utilizar. Mas mais do que nunca a moderação é necessária. Tá? E não pode de jeito nenhum usar aqueles epítetos, aqueles apelidos típicos dos gamers. Eu sou viciado. Ficou doido de ser crente. Fica babando quando vê um jogo, não pode. Tem que controlar. Mas, Eleazar, como é que eu sei se eu tô... que todo viciado em jogo acha que jogou pouco? Você fala assim, sai desse computador, menino, sai desse Xbox. O que ele fala? Eu acabei de chegar. Acabou de chegar 8 horas atrás. Ele não sabe. Lá em casa a gente usa um sistema, coloca aquele timer de cozinha. Ouviu, viciados em tecnologia? Um timer analógico. Dá a corda nele e coloca e fala, filho, você tem 60 minutos para poder brincar. Olha o pobre do menino ali, ó. Ele vai lá e também não pode interromper para nada. Deixa eu ir no banheiro primeiro. Para usar todo o tempo. A ideia é, quando eu jogo, quando eu me envolvo com mídia, tenho que ter muito cuidado, muito controle para não exagerar. Redes, a mesma coisa. Eu tentei muito uma estatística, se alguém souber, me ajuda. Como a estatística que eu encontrei diz que o brasileiro gasta algumas horas por mês, agora em janeiro de 2013. Mas a estatística divide as horas consumidas em Facebook por todos os internautas brasileiros. Então, não fica correta. Eu estou achando que é mais ou menos 1h20 de Facebook por dia.
Quem discorda? Pode ser franco, quem discorda? Você discorda? Quanto é? Você acha que é mais, né? Isaac, você quase babou enquanto falou que é mais. Quem acha que é mais? Levanta a mão. Ó, tudo viciado. Meu Deus, Miriam. Miriam, anota o nome. Erivelton, enche o batistério que esse povo aí está precisando. Aí ele levantou a mão. Erivelton, até você. Quem acha que é 2 horas de Facebook por dia? Não fica se gabando não, tá? Não, de Facebook. Agora, YouTube, essas coisas, você vai... É que você está no Orkut ainda, eu sei. Ó, eu acho que é 1 a 2 horas por dia sem fazer esforço. Eu acho. Aí tem um detalhe. Não estou criticando o Facebook ou que você tem essa experiência com redes de relacionamento. Não critico. Eu acho tão prático. Você encontra gente que você não encontra há muito tempo, até quem você não queria encontrar de jeito nenhum. Você manda recado. Outra coisa muito importante, digo a todos vocês adolescentes, a gente vigia nossos filhos. Com quem eles falam, com quem são os amigos. É mesmo, filha? Você não viu nada, filha. Aquela impressão toda, o compartilhar de ideias, de contatos, não acho ruim. Mas você concorda que tem que ter freio? Tem que ter freio. E você concorda que você não é a melhor pessoa para pôr freio em você mesmo? Essa é outra parte que é difícil, né? Você precisa de ajuda para usar isso o menos possível. Tem que usar o necessário, não é? Como, filho? O amigo fura balão, é mesmo. Fura balão, né? Eu estou tentando imaginar o que faz o fura-balão. Fura o balão, né? Ó, música. Já me arrependi de dizer isso, que eu ouço música secular. Não olha assim para mim, não, eu sou crente. Tem música que eu gosto. Aí já me disseram, Eliasaf não diz isso, você vai influenciar mal os jovens. Estão ouvindo Marilyn Manson, é esse o nome? Quem conhece? Levanta a mão. Fica aqui, viu, filho, depois da reunião, tá? Fica aqui comigo. Hoje isso vai sair da sua mente, tá, filho? Então, a primeira impressão que eu tenho é que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo primeiro, a gente tem que se preocupar com manter a comunhão com Deus, e a gente pode provar de tudo no mundo, inclusive cultura, tendo esse senso crítico regido pelo Espírito Santo. Aqui, então, como a minha tendência aqui é equilibrar, é dizer também, é claro que pode ser perigoso, é claro. Música muito romântica. Se a música deixa você cor-de-rosa, filha, para de ouvir, filha. Sonhando. Eu ouço essa música. E tem hora que não combina, não é? E é muito importante procurar sofisticar seu gosto por coisas com letras mais profundas, por coisas com mais conteúdo. Música é um perigo grande. Agora, também, o Pedro me deu esse conselho uma vez, ele falou que uma vez ele fez um inventário na casa dele. Você vê hoje os 3 filhos do Pedro criados, você pensa, eles sempre foram esses santos que eu estou vendo agora. Não é assim, não. Aí o Pedro fez um inventário e contabilizou quantos CDs tinha de música cristã e quantos tinham de música secular. Aí colocou na balança, e como a música secular aquele dia deu a mais, ele teve uma assembleia solene em casa com a garotada, né? Então é muito importante se preocupar com esse inventário aí. A gente consome muito séries e filmes. Tem que tomar cuidado com a mensagem embutida nessas séries e filmes. É óbvio, principalmente numa época do mundo em que os valores cristãos são tão debocham dos nossos valores, né? Muito raramente você vê uma série ou um filme que não faz, por exemplo, uma apologia ao homossexualismo. Muito raramente hoje. É quase um assunto de agenda obrigatória. O roteirista tem que colocar aquilo lá, tá? E existem séries que vão mostrar, por exemplo, a gente gosta muito em casa de séries britânicas, mas é porque a gente é muito chique, não é? Assiste legendado, mas é chique, né, filho? E você vai ver as séries britânicas falando de tudo.
tratando a vida humana como ela é, com defeitos, não tem problema. Mas você tem que encontrar algo que não faça uma franca apologia ao pecado, não é? Então, equilíbrio, juízo crítico nessas áreas de mídia são importantíssimas. Quero passar ainda, porque esse ponto está aí na apostila como mídia e artes, para essas seguintes aqui, as artes. Tá? Eu dividi as artes em três correntes aqui. As artes dramáticas, as artes literárias e as artes visuais. Aí eu coloquei na apostila um comentário da importância delas, não vou me demorar nisso. Eu disse que as artes visuais exercitam sua atenção espiritual no olhar. Você aprende a observar, a olhar. E eu consigo notar, criei 3 filhos, uma das minhas filhas deu muito trabalho, vocês sabem quem é. Está presente aqui. Não gostava de ler, não gostava de arte. Uma vez levamos a minha filha na pinacoteca, pobrezinha, era não alcançada. E ela era novinha, tinha uns 4 anos de idade, e ela falou, não, eu não vou, eu não gosto. Eu falei, não, você vai, aqui em casa todo mundo... Eu me inspirei no Erivelton. Aqui em casa todo mundo passa por isso. Não vai ser você que vai ganhar. Quase ganhou, gente, quase. Aí ela passou na pinacoteca que a gente consegue levar, mas não consegue fazer olhar o quadro e gostar. Ela atravessou a pinacoteca de costas para os quadros. Tem fotos, eu provo. Quer ver? Não, não tem aqui não. Naquela época, depois vai pegando gosto. As artes visuais são importantes e o tempo que alguém leva contemplando uma arte visual, uma fotografia da natureza, um quadro, diz muito sobre a pessoa, sobre a capacidade dela de abstração. Menina, toma cuidado, quando você fala com um homem, você mostra um quadro, alguma coisa, não precisa gostar de tudo. Mas ele fica assim, ó. Não tem. Qual é a abstração desse indivíduo? 1,5 milímetro. É a pele entre o crânio. É o máximo que o pensamento chega. Né? Pensa no assunto com essa criatura. Do que ele vai falar com você, garota? Não precisa gostar, mas é bom conhecer, é bom saber observar, contemplar. É bom conseguir perceber nas artes visuais textura, cor, profundidade, perspectiva, enfoque. É coisa que ensina na escola. Não é besteira, não. Alguém, há muito tempo atrás, há décadas, acreditou que as pessoas só estariam devidamente formadas se aprendessem essas coisas. É o legado da civilização ocidental. É importantíssimo compreender, aprender a observar. Isso é uma coisa que tem gente sem cultura formal, que tem uma profundidade imensa nesse poder de observação e que exercita nossa atenção espiritual, para nós que somos cheios do Espírito Santo. O que mais diz aí, gente? A arte, poesia e literatura, atenção espiritual no ouvido. Eu coloquei aqui como artes literárias. Aprender a ler, aprender a ouvir um discurso e fazer uma crítica, ter um discernimento. Aprender a ouvir uma poesia não precisa gostar, porque cada um desses gêneros artísticos você vai gostar mais do que outro. Mas é importante saber do que se trata, minimamente, para você ser alguém que consegue desfrutar quando encontrar algo que é bom. Tem gente que não gosta de poesia nenhuma, mas tem uma que tocou o coração dele. Eu ensino meus alunos, quando eu falo sobre intuição, quando algo é bonito e prende nossa atenção, mesmo que a gente não entenda, guarda com você. Porque aquilo ali está produzindo algo na sua alma. C.S. Lewis não sabia, era ateu, não queria nada com a fé. Ele leu um poema num livro, era um poema sobre a mitologia nórdica, e alguém diz, uma voz num salão escuro, Balder está morto, está morto. Balder é um dos colegas do Thor, né? Ele disse que aquela frase ficou impressa no coração dele por década. Ele lembrando, ele falou, por que essa frase produz em mim tanta piedade, tanto interesse? Tem a ver com isso, com essa impressão que as artes literárias podem trazer. Tá? As artes dramáticas. Os filmes são, só para citar um exemplo. Então, a arte dramática é alguma coisa que treina a atenção nas emoções. A gente tem que aprender a treinar nossa atenção nas emoções. Já assistiu um filme, ou uma peça, ou um show,
que você sente que não é barato, não está fazendo aquilo de um jeito indelicado, mas ele é capaz de sensibilizar você, não é bom? Ele te aproxima de Deus, não aproxima? Eu já assisti filmes ou vi peças de teatro que eu senti a presença de Deus, quase tanto como numa reunião, senti Deus falando comigo. Porque a nossa atenção espiritual é treinada nas artes dramáticas quando eu estou educando as minhas emoções. Tudo bem? 2 minutos aqui para uma pergunta ou comentário, rapidinho. Alguém assoviou, eu ouvi. Eu ouvi. Fala aqui no microfone que é para o pessoal ouvir. No caso, você não trata a música como arte? É um grande problema, porque quando você fala mídia e arte, nem sempre elas são a mesma coisa, não é mesmo? Então tem muita coisa que é comercial que não dá para você falar sempre que é arte. Tem coisa que é comercial e também é artística. Mas é cada vez mais difícil encontrar música boa, artes visuais boas e artes literárias boas. Concordam comigo? É cada vez mais difícil. Então, esse trabalho de alguém indicar, ler um livro que alguém te indicou, ver um filme que alguém te indicou, isso é importantíssimo. Porque a gente não vai poder assistir tudo para saber o que é bom e a gente não pode também ficar sem, tá? Tudo bem? Bom, eu lembro quando o Roberto falou sobre os pacemakers. Eu falei o nome certo? São esses que marcam o ritmo. E eu quis ilustrar quais são as pessoas que podem nos lembrar desse ritmo aqui. Schaeffer é um exemplo. Schaeffer era um amante da arte. E ele tinha um tipo de intelecção, principalmente de pinturas, formidável, inédito até. É super delicioso ler essas impressões de Schaeffer. Schaeffer era alguém muito despreocupado do jargão acadêmico. Ele falava, ele filosofava. E eu li muitas coisas interessantes, ele falando sobre Dalí, por exemplo, formidável. Schaeffer gostava da arte e via um sentido espiritual, mesmo nas obras artísticas feitas por homens depravados. Mas ele conseguiu ouvir o grito do perdido naquela obra de arte. C.S. Lewis é outro. C.S. Lewis era alguém que desfrutava da leitura com o mesmo empenho de um devocional. Aliás, o devocional dele podia ser a leitura de um texto antigo. Tá? Ele fazia aquela leitura e tinha aquelas impressões muito profundas. Era um homem com uma interioridade muito rica. Nauen destaca-se dos outros dois, porque Nauen era muito mais parecido conosco. Ele assistia peças de teatro, ele visitava museus ao redor do mundo. Dizem que Nauen gastava boa parte do dinheiro dele, dos direitos autorais, ele vivia com simplicidade, mas ele gastava muito com telefone, que ele ligava muito para os amigos ao redor do mundo, então gastava um bom dinheiro de telefone, gastava com floricultura, porque todos os amigos dele ele mandava flores no dia do aniversário. Ele era holandês, deve ser uma tradição. E outra coisa que ele consumia muito dinheiro dele era viajando, conhecendo obras de arte, teatro, e é uma arte que eu vou tentar incluí-la aí, entre a arte dramática, talvez. Ele amava a arte circense. A última paixão de Nauen foi o circo. Ele gostou de ir no circo, ele teve uma intuição profunda sobre como o palhaço e também o trapezista eram exemplos de Cristo. O trapezista fazendo algo que a gente é incapaz de fazer. O palhaço cometendo os mesmos erros que a gente sempre comete. E ele chegou a conclusões muito profundas no circo. Está percebendo? Se a pessoa está guiada pelo Espírito Santo, ela vai nutrir a atenção espiritual dela em vários momentos. Por que isso acontece? Olha aqui, voltando para esse primeiro quadro. Está vendo esse pedacinho aqui, ó, em que o cabelo dessa moça, que representa a atenção espiritual, ou é como aquela mulher que, em Provérbios, parece a sabedoria está nas ruas. Está vendo que essa mulher tem esse cabelo bem comprido aqui, ó? E ela tem uma coroa presa no cabelo, que é um reflexo desse texto, desse verso. Cantares 7:5. Um rei está preso em suas tranças. Significa tanto que Deus pensa em nós o tempo todo, isso é muito importante, que Deus tem uma obsessão por nós, não nos esquece, como também, do nosso lado, significa que a gente não consegue tirar ele da cabeça. Isso é tensão espiritual.
Essa mulher segura um livro na mão, e esse livro tem uma letra hebraica, que é o Aleph. Está vendo a mulher aqui? Ó? Ela segura um livro na mão, numa atitude de atenção. O livro tem uma letra hebraica. O Aleph significa um homem, é uma letra, a primeira letra do alfabeto hebraico, é um homem prostrado, inclinado em adoração. A chama divina, esse aqui é o número de Deus, se me lembro bem. Ó. A chama divina toca ele por todos os lados. É o símbolo da devoção, do estar cheio do Espírito Santo, do estar dedicado com atenção espiritual devotada ao Senhor. O Aleph começa várias palavras em hebraico para dizer isso, que a gente tem que começar tudo com atenção a Deus. Tem que ter uma prática, de minuto a minuto, conseguir trazer a presença de Deus, a lembrança do Senhor à mente. Não é o que a gente faz só espiritualmente. A gente faz um exercício disso. Eu não vou indicar esse livro depois, vou indicar agora. Compre esse livrinho aqui, ó, Praticando a Presença de Deus. Compra de todo jeito, tá? Vende uma córnea sua e compra. Vai sobrar um olho ainda, e você lê. Compra esse livro, Praticando a Presença de Deus, que fala de tudo isso. Ó, aqui eu quero mostrar um exemplo de arte, porque eu gosto muito, e sobre como a arte pode refletir valores espirituais. Vou pedir para o Vinícius desligar aqui pelo menos um pouquinho, tá? E quero falar então sobre Botticelli. Tá certo, Lilian? Botticelli? É, né? Não é Celli não, porque tem um C só, não estou certo? É que as pessoas confundem a escrita, que eu averiguei bastante, como se tivesse duas letras C. Sandro Botticelli nasceu em 1400 e alguma coisa, não espera muita precisão. E morreu em 1500 e alguma coisa. Tá? Escreve aí. O que é importante sobre Botticelli é que ele vem de uma família em que já haviam alguns pintores, mas ninguém se comparou com ele. Ele tem uma arte impressionante. Você deve lembrar dele por uma pintura que eu resisti a projetar aqui, porque a mulher está nua, que é o nascimento de Vênus. Lembram disso? Vênus está sobre uma concha. Quem lembra? Levanta a mão. Todos os rapazes fiquem depois da reunião que eu vou aconselhar vocês. Vênus está nua e está numa concha. Ela tem a pele bem alva, o cabelo bem vermelho. A pintura é um arroubo de luz. Ele tinha muito talento, ele aprendeu com alguns dos grandes mestres que deformavam a anatomia humana. Essa deformação aqui é muito pequenininha, tá? Mas não é a mesma anatomia que você aprende na escola. Aprende primeiro a anatomia, depois destrói um pouco o corpo humano, porque ele fica muito mais longo. Como os quadrinhos de hoje desenham as pessoas super longilíneas, não é? A ideia é desmonta isso e você cria quase elfos na pintura. Você tem um corte muito grande aqui, porque o que você está desenhando, você está cortando aquilo com qualquer identificação com as pessoas que estão vendo. Não é um corpo humano ao pé da letra. A pintura de Botticelli, ele foi contratado por Lorenzo de Médici, que em Florença ele fez toda a diferença lá na arte. Ele foi um grande patrono das artes, mas um grande estimulador da pintura pagã. A ideia é retira tudo que é cristão da pintura. E ele pediu que pintassem o nascimento de Vênus bem no salão de festas, uma pintura feita em madeira, por isso é tão difícil de preservar. Tá? A ideia dele era dar um toque bem pagão ao palácio onde ele morava. Tá? A segunda pintura, que é Primavera, aqui numa reprodução muito pobre, mostra a primavera cercada por Zefiro, ou Zéfiro em português, que é o deus do vento. Ele sopra, vocês estão vendo? Eu não vou reconhecer cada uma das pessoas que está aí. Cada um deles representa um deus ou semideus da mitologia. Tá? Eu queria só que vocês reparassem nessa pintura como os corpos humanos têm a sua anatomia destruída, como as cores não representam realmente as cores humanas. Ele aprendia a utilizar muito o azul para dar aquele toque não angelical, mas bem mítico às imagens. O que eu quero mostrar com tudo isso? Que em uma sociedade depravada como Florença, uma sociedade que vivia a erotização, a depravação, o próprio Botticelli foi julgado por pederastia, leia-se hoje, práticas homossexuais devassas. Foi Lorenzo quem livrou ele da cadeia e da Inquisição.
Numa sociedade assim, o que você perde logo é a emoção, porque essa é uma crítica que quem faz são os analistas de arte, que não são cristãos nem convertidos, que a obra inicial de Botticelli é uma obra sem emoção. Ela não cria um vínculo com a gente. Claro que é lindíssimo, mas você não cria aquele vínculo. Tudo isso ficou assim, até que um homem chegou na cidade e começou a pregar lá. Quem lembra o nome dele? Savonarola. Girolamo Savonarola. Era um tufão, um pregador do Evangelho cheio do poder do Espírito Santo, um profeta mesmo do alto. Toda a cidade, dizem os biógrafos, ia na missa. Toda a cidade. Todo mundo queria ouvi-lo. Ele criou um tufão na cidade e pregou sobre arrependimento, pregou contra o paganismo. Foi por conta dele que as pessoas invadiram as casas, pegaram vários quadros que tinham exemplos, eram exemplos de obras de arte com o paganismo, e queimaram. A palavra fogueira de vaidade é o nome de um dos sermões deles, um dos sermões de Savonarola. Todo mundo que gosta de arte lamenta essa parte. Aquele monte de quadro, inclusive do próprio Botticelli, que você nunca vai ver. Eles puseram fogo, mas eles estavam tomados por aquela vontade de se dedicar a Deus. Botticelli converteu rapidinho, sabe? Converteu mesmo. Ele dedicou-se de tal forma a Deus que seus quadros posteriores traçam isso com todo o resultado. Os críticos detestam a obra posterior de Botticelli depois que ele ouviu Savonarola pregando. Nós, cristãos, temos toda a razão para gostar. Os temas que ele começou a pintar, principalmente a natividade, o nascimento de Cristo. Aliás, esse é o nome, natividade mística. É quase um mapa mental teológico. É lindo, mas é uma obra muito complexa, não trouxe para cá. Essa obra é a descida do Cristo morto da cruz. Ele fez duas versões. Essa é a do Museu de Poldi, se você quiser baixar. É a mais impactante, em minha opinião. Olha, para um homem que tinha desistido das emoções. Vocês estão vendo ali, abraçando os pés dele? A Maria Madalena, estão vendo? O que você sente? É uma ternura, não é? Eu passo horas contemplando só esse trecho do quadro. Uma outra mulher arruma o rosto de Cristo morto com todo cuidado, segurando o queixo dele, está vendo? Então você tem de um lado ternura, é quase uma ternura conjugal, ao mesmo tempo cheia de pureza. Você tem essa mulher que arruma o rosto de Cristo, que é um socorro, um cuidado típico da enfermagem, da medicina, da assistência social. Você tem o desespero, o desmaio, a total vulnerabilidade, que é Maria, a mãe, que desmaia nos braços de João. Você tem uma personagem, que eu não sei quem é, que cobre o rosto com as mãos em lamento. E você tem José de Arimateia segurando a coroa de espinhos e os 3 pregos, olhando para o céu, irritado com o que a gente chama na lista de virtudes morais, uma virtude importantíssima, justa indignação. Ele pode estar pedindo, Deus, o Senhor vai fazer juízo sobre isso? O que isso quer dizer? Todas as emoções, os mais altos atributos e qualidades morais estão nesse único quadro. Esse homem cresceu muito. Cresceu por conta do evangelho da palavra. Viu a diferença? Se você acompanha um artista, vai notar qual é o espírito que está influenciando suas obras. E que parte do momento da raça humana ele está vivendo, se a queda ou se a redenção. Aqui temos um segundo exemplo, William Rowan Hunt. Ele fez parte de um grupo muito interessante para você pesquisar, chamado pré-rafaelitas. Eu estou estudando sobre eles há pouco tempo. Os pré-rafaelitas tentam reproduzir valores de um outro grupo de pintores anterior, no período histórico, chamado os Nazarenos. William Rowan Hunt também fazia essa tentativa de tentar trazer na arte mais enfoque cristão, embora ele também pintasse vários tipos de mito, ele pintasse várias cenas importantes, por exemplo, para os povos bretões. O que é importante aqui é esse quadro, chama-se Sombra da Morte. Cristo, nos seus afazeres, enquanto carpinteiro, em algum momento olha para o céu e parece ter uma epifania.
um momento de intimidade com Deus. É uma visão beatífica, se você quiser. Enquanto ele levantou as mãos para o céu, talvez em adoração, em oração ao Pai, no meio da sua lida diária, ele está sem camisa por isso, está trabalhando. No fundo, a sombra dele se projeta contra um painel de instrumentos, os instrumentos típicos de um carpinteiro na época. Os mesmos instrumentos, ou alguns dos quais serão usados na crucificação. Você vê no fundo, então, uma espécie de analogia com a cruz. E, na verdade, é a bancada dos instrumentos. Ajoelhada aos seus pés, Maria parece arrumar uma mesa, como uma mesa de café para trabalho, ou um baú, uma arca. Ela está de costas, você não vê o rosto dela, mas você sente todos os seus músculos enrijecerem, porque ela também tem uma epifania agora. Ela vê a sombra projetada do filho na parede, por isso o nome do quadro é A Sombra da Morte. E ela entende muita coisa, muita palavra, ela percebe. Ela fica rígida. Então você tem um momento de constatação da missão, do futuro, da dedicação, e você tem um outro momento em que Maria está ajoelhada e ela também tem uma constatação de perda, de crise futura. Deve ser mais ou menos isso que vocês sentem quando são chamados para as missões. Viu? A arte dramática tem uma força de exagerar um pouco o que a gente sente. Eu espero que o Diogo não ficou assim, sem camisa, com a mão levantada. Mas eu sei que muitas vezes Erivelton, e eu sei também que Mainha, às vezes, ficou assim, ajoelhadinho, orando pelo filho lá na África. Não é? Então, esse impacto é percebido na arte. Aqui tem uma segunda obra dele. Você, se procurar nos vários tipos de quadros, na hagiografia, que é esse tipo de pintura religiosa, vai encontrar muito pinturas que tratam de um momento chamado o Massacre dos Inocentes. Herodes envia os soldados que vão até Belém e matam todas as crianças de 2 anos para baixo. Tá? O Massacre dos Inocentes é ilustrado por muita gente, mas Hunt não fez assim. Hunt fez um quadro que ele chamou de O Triunfo dos Inocentes. Cristo, no colo de Maria e bebezinho, está sob um jumento. Enquanto isso, José, com o olho assustado, olha para trás, fugindo. Eles estão indo para o Egito. Tudo acontece na calada da noite. É como se José tivesse tido sonho agora. E também num momento dramático, não sabemos se foi na mesma noite, aparentemente aconteceu o massacre dos inocentes. Todos os bebês mortos no massacre acompanham Cristo numa espécie de domingo de Ramos, antecipado em 33 anos. Para mim, esse quadro foi muito poderoso pelo seguinte: pouca coisa me choca mais do que o aborto. Mas quando eu vi esse quadro, eu entendi quem é que está triunfando quando o aborto acontece. Eu acho que temos que ter uma voz contra o aborto, é claro. Mas eu não tenho mais aquela pena do bebê, eu tenho muita pena, embora também justa indignação, contra a pessoa que aborta, e contra quem patrocina esse tipo de indústria. Uma curiosidade aqui, um dos bebês ainda dorme. Alguns estão acordando. Foi o momento exato em que eles foram executados. Eles vão jogando palmilhando o caminho de Cristo enquanto Cristo foge. Essa bebê aqui, estão vendo aí? Ela começa a observar a roupa, e a roupa tem um corte de espada. Eu não fiquei triste, porque o olhar dela é um olhar infantil tão levinho. Ela olha o corte, e eu pude ampliar bem, mas a pele está limpinha, está boazinha lá. E ela começa a olhar curiosa, como uma criança olha algo curioso, mas ela está curadinha, a dor para ela é uma coisa que ela não vai provar mais. Feliz é ela em relação a nós. Tá? O próximo ponto, pode ligar a luz aí, Vinícius? Se você acompanha aí na apostila, você vai ver que eu falei sobre natureza e falei que tem que ser algo porta fora, outdoor. Que não pode ser aquela ideia de natureza que eu assisto no Animal Planet ou no Discovery, né? Olha, eu já curto tanta natureza, fico assistindo Bear Grylls lá. Aquilo é bom para te motivar a ter alguma experiência real, de preferência não tão perigosa, com a natureza. Tá? Coisas muito importantes sobre a natureza, e eu tentei colocar aqui.
talvez seja melhor eu mostrar isso através das pessoas que foram os pacemakers desse exemplo de lazer. Jesus é o maior exemplo, né? Jesus caminhava. E numa nação em que já haviam rabis que caminhavam muito, era uma característica dos rabis da época, um dos provérbios para o aprendiz, para o discípulo, para o talmudim, era: se cubra com a poeira do seu mestre, que você vai andar muito atrás dele. Mas eles tinham casa, eles iam e voltavam. Jesus não, Jesus era um expedicionário. Ele vivia o tempo todo viajando ao relento. Ele ia encantar os africanos, não ia não? Alguém disse, os comentaristas mais aficionados, né, eles falam: Jesus era muito forte, Jesus era malhadão, como é que ele andava tudo aquilo sem se cansar? Ele certamente tinha uma energia impressionante para fazer caminhadas longuíssimas. Ele gostava de caminhar, e através dos seus sermões, você nota que ele observava as coisas. Ele não caminhava à toa, ele tinha um olhar, uma observação muito atenta. Observava como as casas são construídas. Ele observava como os pássaros se comportam. Jesus tem tudo para ser um grande ornitólogo. Reparava nos pássaros, notava, tá? Então, eu estou dizendo que para a prática desse lazer, você tem que estar lá fora. Você tem que sair da sua casa, tá? Tem que ter essa prática. Uma das melhores coisas no mundo de hoje é dar uma saidinha de casa. Não vai para o shopping, não. Mas dá uma saída de casa, caminha. Olha, Zaf, o bairro é tão horroroso, mas até nesses lugares você consegue criar um tipo de trilho de caminho que é mais agradável. A gente é que faz. Eu e a Miriam, eu não vou nem falar o bairro que era, que vocês vão se desapontar, a palavra é feia. Morávamos num bairro assim, a gente sempre encontrou um jeitinho de caminhar, não é mesmo, bem? Uma vez eu levei o Zafinho, e tinha tanto cocô de cachorro, que o Zafinho falava assim: campo minado, o tempo inteiro. Mesmo no pior dos lugares, é possível aprender a caminhar e curtir um pouco. Então, esse detalhe de caminhar foi muito praticado por Jesus, foi praticado por Henry Thoreau, que escreveu A Desobediência Civil. Anotem um outro texto dele na internet, ó. Walden, A Vida nos Bosques. Que texto soberbo. É profético, ainda mais para hoje. As pessoas ficam cozinhando em casa e perdem a vida. Não curtem a vida, é o que ele está dizendo. Ele escreveu outro texto muito bom também, que é Andar a Pé. Um dos maiores filósofos dos tempos modernos escreveu um texto sobre a importância de viver nos bosques e andar a pé. Isso tem importância. Outra pessoa que praticou isso exaustivamente, Mandela. Mandela caminhava, gente, de 3 a 4 horas por dia. E ele tinha toda a justificativa para não fazer isso. Queriam matar ele. Ele fazia isso e fazia isso que o Diogo disse. Ia de aldeia em aldeia. Conversava com as pessoas. Ele saía cedo, de madrugada. O biógrafo que eu leio e que conviveu com Mandela há alguns meses, disse: eu posso te acompanhar? Ele falou: pode, a 10 metros de mim. Fica lá atrás. Se em algum momento eu sentir que você pode invadir minha zona de segurança, aí eu te chamo. Ele fazia daquele momento um momento de devocional, um momento importante, um momento em que ele observava, tinha insights e conclusões. Eu coloquei esse pássaro aqui enquadrado, porque tem uma coisa muito boa quando você pratica essas coisas outdoor na natureza, que é a fotografia. E é um hobby próximo de nós, e que pode ser algo muito profundo para você. Mas não sai fotografando todo mundo aí, sem estudar um pouco a respeito da arte, tá? Todo mundo se acha o fotógrafo. Eu estava num clube de leitura lá na minha cidade, alguém chegou, ia me enquadrando. Eu falei assim: não, eu não quero ser fotografado. Ele falou: não quer? Eu falei: não, já falei, não quero. Tudo bem, meu cabelo estava comprido. O que eu me admiro é que as pessoas sentem-se capazes de fotografar tudo à volta. Não é assim que funciona, né? Faz um curso, se prepara, treina o seu olhar, tá? Eu quero mostrar esse vídeo aqui para vocês que explica um pouco sobre a natureza, tá? Alguns de vocês talvez vão fazer isso um dia, mergulhar num coral de preferência. Esses homens estão numa profundidade, estão em alto mar e devem estar, imagino, a algo como 30 metros, tá? Eles estão filmando essas arraias chamadas de mantas. São arraias imensas, tá? Alguns de vocês não vão conseguir dormir hoje pensando nisso.
Enquanto eles estão filmando as arraias, que já é um evento impressionante, um golfinho se aproxima. Esse golfinho está enrolado em linha de pesca. Um anzol fere uma de suas nadadeiras. O golfinho pede ajuda, gente. A criação geme e sofre. Meu amigo que viu esse documentário completo disse que o mergulhador chorou que nem criança, pelo tipo de carinho, de confiança e inteligência do golfinho. É algo que nos aproxima de Deus, esse vídeo aqui. Vamos assistir. Sinalizou para o golfinho, chamou o golfinho veio. Eu tive um momento selvagem assim já. Caminhava em frente a um lago e vi o ninho de um beija-flor com um beija-florzinho lá dentro. Eu corri um risco enorme. É piada, gente, pode dar risada. O penúltimo tópico, vamos lá? Eu chamei ele aí na apostila de pessoas. A gente pode descansar convivendo com outras pessoas. Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Eu acho que os jogos são muito importantes, jogos de tabuleiro são mais importantes ainda. Eu acho que você, rapaz, nunca deve casar com uma moça que você nunca viu jogando truco. Nunca, de jeito nenhum. Ela é lindinha, mansinha, não é? Ela é humilde, ela parece tranquila. Joga truco com ela. Joga truco. E deixa ela ganhar para ver como ela reage. Se ela pular na mesa, filho, pensa bem. Pensa bem. Esses tipos de brincadeira produzem uma competição saudável na gente, não é?
E é sempre bom, e é muito agradável ter esses jogos comunitários, tá? A gente já tentou jogos de tabuleiro em casa. Não dá muito certo. Eu sou um desses que jogou primeiro com a noiva para ver se daria certo e assumiu o risco assim mesmo. A Miriam, esse anjo, a Miriam delicada, amorosa, quando joga, fica altamente competitiva. Ela costumava olhar para mim quando eu perdi e fazer assim, quase desisti. Então, jogar é importante. Presta muita atenção em como é a pessoa quando ela brinca, quando ela joga, porque esse é um dado importante. Eu coloquei outra coisa importante aí, o pub. Pub é roda de conversa. Não chama de comunhão, não, que estraga. Porque quando você usa a palavra comunhão, tem uma impressão tão religiosa e também de tanta excelência que às vezes prejudica. O pub é um momento em que a gente discute algum assunto interessante. Tá? Eu já tive momentos de pub. Pub quer dizer bar, né? Eu tomei a palavra emprestada do que Tolkien, C.S. Lewis e outros, que são os inquilins, faziam. Se reuniam num pub para discutir e produziram Nárnia, a Terra-média, o Senhor dos Anéis e muitas outras coisas assim. Então, o pub é um momento em que a gente tem esses brainstormings, esses momentos de ideias, uns com os outros. Tá? Eu fiz uma viagem para Goiânia, eu e mais umas 8 pessoas. Quantos tinham naquela Kombi? Numa Kombi. Quem nunca andou de Kombi aqui, levanta a mão. É por isso que você não crê em purgatório. Quem anda em Kombi sabe que purgatório existe, sim. É numa Kombi. Tá? Você estava, Fabiana? Quem estava? Você, Leide, quem mais estava? Você vê que poucos sobreviveram. Eu, a Leide, acabou. O restante... A Elisa estava também. E aí eles disseram, toda viagem longa tem um chato e um louco. E eu queria ser o louco, mas nunca o chato. E eu e a Elisa discutimos muito, a tal ponto que ela ficou chata. Nessa viagem a gente discutiu tantas ideias, tá? Também beira a bebida etílica. É pub, mas é pub abstêmio, tá, gente? Não pode beber. Não pode. Que pena, né, filho? Filho, assim que terminar a reunião, conversa comigo, viu, filho? Foi para o Rio com a Kombi. O Roberto, só o Roberto. O Roberto foi para o Rio com uma Kombi jogando xadrez. Isso é sangue frio, hein, Roberto? Nós não tivemos nada disso aí. A gente comeu uns sanduíches que o Haroldo levou numa bolsa lá. Lembram disso? A gente comeu frango com farinha, sanduíche, a gente não comeu nada no caminho. A ida foi agradável, a companhia faz a viagem, né? A volta tinha 9 potenciais suicidas no carro. Olha, 15 horas a bordo de uma Kombi. E eu fiquei naquele banco da porta, que você não pode encostar, mas não pode encostar atrás. A Leide foi no fundo, lá deitada com um monte de gente. Todas irmãs, deitadas com um monte de irmãs que estavam lá. Escondemos isso de você o tempo todo. Olha, o pub é um momento de conversa, de troca de ideias. Lá a gente falou, eu inventei um negócio, nem sei se a Elisa lembra disso. Falei, tem tanta zoologia na Bíblia que eu quero inventar um novo campo da teologia, a zooteologia, o teozoologia, você escolhe, tá? Eu queria falar sobre o peixe que engoliu Jonas, só bicho na Bíblia. Eu sei que agora não parece interessante, mas na viagem parece que eu tinha descoberto uma revelação, tá? Pub é isso, pub o negócio fica tão forte na hora que você pensa, eu vou abalar, depois não é nada disso, mas... O momento do pub é um momento, viu porque eu não gosto da palavra comunhão aqui, que eu estou pensando, estou sonhando, estou discutindo ideias, falando de livro, de sociedade. É um momento que eu vi muitos de vocês aqui na hora do café e depois do jantar, batendo um papo. É um momento de grupo, tá? Com conversas razoavelmente inteligíveis e sem bebida, eu insisto. Olha o que eu coloquei ali, conversa, debate, produção. Você já escreveu alguma coisa? Tenta discutir com as pessoas a respeito. Você quer gravar um vídeo curto com a mensagem cristã? Tenta discutir com isso, com pessoas sobre esse assunto. Quando conversamos com outros, podemos ouvir encorajamentos ou também um pouco de, não, irmão, como é que é? Alguém fura o seu balão, né?
Olha, eu quero fazer um musical cristão. O fim de Jezabel, né? Como ela morreu. O cara acha que isso aí vai ser lindo, né? Aí você ouve e fica assim, aham. Aí vai e fura o balão dele, que ninguém quer ver isso. Só você. Outra coisa importante é curtir as pessoas. Curtir, gente, conversar. Tem que bater papo. Ó, você jovem solteiro, deveria, em santidade, conhecer as pessoas bem. Eu conheço rapazes que... Com quem você vai casar? Vou casar com fulano. Eu gosto dela desde que eu tinha 11 anos de idade. E quando você tem agora 38, eu continuo gostando da moça. Você já viajou? Não. Nunca conheceu outra moça? Não. Conversou com as pessoas? Dialogou? É uma vida relacional muito míope. Estão me acompanhando? Quando você pode curtir amizades sem clima, tá, gente? Está pintando um clima, então se decida, meu filho. Não é? Agora, você pode curtir amizades com santidade, com interesse, com intelecto, com inteligência. Curtir as pessoas tão agradável. Schaeffer fazia o seguinte, ele conversava com alguém, ele dizia, eu me comprometo na conversa a ouvir a pessoa 50 minutos, para falar só 10. Eu ouço a pessoa exaustivamente. Não devia ser algo muito natural para ele, não. Porque ele se disciplinava. Parece que Edith Schaeffer, falecida em maio agora, é quem tinha esse talento para valer mesmo. Mas ele ouvia a pessoa 50 minutos. Ouve, curte a pessoa. Deixa a pessoa falando, aprecia a companhia. Tá? E eu coloquei aí um exemplo de pacemaker, um pioneiro que pode servir de exemplo, é Eric Liddell. Eric Liddell é alguém que ouvia as pessoas, você vai ver uma biografia dele muito recortada naquele filme Carruagens de Fogo. Ele foi um campeão olímpico cristão. Ele ganhou a medalha de ouro nos 400 metros na Olimpíada de 32, se não estou enganado, tá? Em Paris, não é? O que Eric Liddell tinha de impressionante? Primeiro, ele não queria correr no domingo, porque era o dia do Senhor. Todos os jornais do mundo noticiavam que ele era fanático. Ele ficou em cima daquilo até o final. Disse, não, a minha consciência... Chamaram bispos, pastores conhecidos. Explica para ele que no dia do Senhor, ele pode fazer isso, é um evento esportivo. Eric Liddell falou assim, não, meu pai me ensinou a domingo ter o meu lazer, meu momento de nutrir a alma com Deus. Eu não vou competir, é trabalho. Chamaram nobres da família real britânica, ninguém demoliu o rapaz, ele é campeão olímpico de consciência. Eu só faço o que minha consciência me diz, que eu não ficarei em dívida com Deus. É sublime, formidável. Existe um hospital de neurocirurgia no Reino Unido que diz que os valores dele são alguns dos melhores neurocirurgiões de lá. Nossos valores são inspirados em Eric Liddell, é a mesma universidade que ele cursou. Agilidade e consciência moral. Se eu me lembro bem, são esses 2 pontos aí. Tá? O que Eric Liddell fez de interessante sobre isso? Primeiro, ele era um patrono dos esportes, acreditava em jogo, em competição. Depois ele foi missionário na China, morreu na China, quando o exército japonês invadiu a Manchúria. E ele ficou lá na China, foi preso, e ele organizava nos campos de concentração que os japoneses fizeram, que eram campos de concentração muito cruéis, ele organizava competições, inclusive aos domingos. Os biógrafos insistem nisso, né? E depois ele tinha um tumor no cérebro, ninguém sabia, e ele faleceu lá no campo. É um mártir do Evangelho. O homem mandou a família pouco antes dos japoneses chegarem e permaneceu firme lá. Liddell concordaria com essa parte sobre pub, com a questão dos jogos e da companhia das pessoas. Depois que ele ganhava uma competição, ele chamava todo mundo, vem aqui, antes dele receber a medalha. Atrasava o evento. Que ele falava, eu quero conversar com vocês sobre o Evangelho. Ele era simpaticíssimo. Dizem os biógrafos, um péssimo pregador, mas uma ótima pessoa. Quem você prefere? Alguém que prega com a voz impostada ou alguém que conversa e segura você com aquele carisma? Eric Liddell era desse jeito. Está na cara que eu admiro o homem, né? Acho ele sublime. Último ponto. Eu quero mostrar esse vídeo aqui, é rapidinho, pode ser? 3 minutos. Olha, eu quero falar sobre grupos criativos e vou mostrar um estudioso, ele não é um sociólogo, chama-se Steve Johnson. Ele vai falar de muitas coisas aqui, nesses 3 minutos, mas o que é mais importante que eu quero que você grave
É como ele valoriza o fato das pessoas estarem conectadas para que elas possam produzir e criar. Tá? Então, se você quer compor música, se você quer escrever, se você quer produzir algo de mídia com valores cristãos, estar conectado com gente cristã é algo indispensável. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? É um livro, tá? Então, se você se interessar, esse é o título dele e é escrito por Steven Johnson. Encerrando, eu quero falar sobre leitura e a importância da leitura para o seu lazer. Eu não acredito em gente que não lê. Acho que parte do que o Evangelho faz é ensinar a pessoa a ler e a apreciar uma boa leitura, mas você pode começar devagar, pode ler de forma moderada, mas você não pode dizer que não gosta de ler, porque é muito feio. Guarde isso para você.
Mas procura ler um gênero que você vai se alimentando. Pode ser só a minha experiência, e deixo aqui uma reserva àqueles cristãos que, pela história de vida, pela condição social em que nasceram, não tiveram oportunidade de poder ler. Vai ter gente assim, e que tem uma espiritualidade intensa, poderiam ser mestres tranquilamente. Mas, via de regra, quando alguém tem condição de ler, pode ler, usa mal o seu intelecto e não lê, é minha impressão, talvez da Miriam também, nós que acompanhamos gente há um tempo, a pessoa não desenvolve. Pensa nos livros que você leu e apoiaram sua vida espiritual. Pensa agora que tem gente que não leu, porque não gosta, sabe ler, pode ler e não lê, e aí você vai e observa como é que está o indivíduo. Na minha impressão, está ruim. Então, raramente eu encontrei alguém com condições de leitura, condições humanas, educativas, e que não faz isso, e que está num bom estado espiritual. Então, não é aqui uma ideia de sofisticação cultural, não, é manter a vida espiritual acesa. Tá? A coisa mais importante, seleção. Você tem que selecionar o que você vai ler. Tem coisa que entra, tem coisa que não entra. Tá? A melhor maneira de resolver isso é pedindo indicação. Tá? Pede indicação. Eu vou fazer algumas aqui, outras pessoas fizeram. Leia pelo menos esse livro que foi indicado. Tenta ler. E vai tentando identificar qual é o gênero que você mais gosta. Tem gente que gosta mais de história, de espiritualidade, de testemunho. Depende do que você mais gosta. Tá? Aí eu fiz aqui uma seleção de leituras espirituais que você poderia se interessar. Biografias, não pode faltar. Tem que ler pelo menos uma ou outra biografia. Tem que ter uma preferida. A minha preferida é a de George Miller, até hoje. E olha que eu já li um monte. Mas como a de George Miller, eu nunca encontrei. E eu não tenho certeza, tem gente que saberia disso, mas temos pouquíssimos livros dedicados a uma única biografia de George Miller, por exemplo. Eu conversava com um amigo suíço, de fala alemã, ele falou, olha, de lembrança, fazendo uma pesquisa aqui, lembro de uma livraria com uma prateleira inteira, uma parede, todinha sobre George Miller. Não dá raiva? Então, a produção de biografias lá fora é muito intensa aqui, é muito fraca. Mais uma razão para você procurar ler biografias, já que é tão custoso conseguir encontrá-las aqui. Tá? Eclesiologia, livros sobre a história da igreja, livros sobre a natureza da igreja. Não pode faltar na dieta de cristão nenhum. Você deve ler outras teologias, que não aquela que você está acostumado. Se você lê muitos livros sobre avivamento, dá um tempo agora e tenta ler algum livro sobre missão. Ou tenta ler algum livro sobre missões urbanas, a Cruz e o Punhal, por exemplo. Tá? Mas tenta mudar as teologias que você está lendo, que a gente vai se equilibrando mais. Lê um livro sobre justiça social cristã. Se você já é alguém que lê muito sobre avivamento, tenta equilibrar isso. E outra coisa que você tem que dar uma chance é a ficção cristã. Tem livros excelentes. A Cabana é só um exemplo. Esse eu não gosto. Tem um monte de outro. Tem aquela série bem romântica que minhas filhas lêem em casa. Como é que é o nome? A série Cris. Só o nome já é fofinho, gente. A série Cris, tá? Mas tem que ler. Esse Mundo Tenebroso é um livro excelente, uma ficção espiritual de primeira. Vai segurar a sua atenção. A gente tem que ler ficção cristã. E tem algumas ótimas. Como é que é o nome daquela última, Dorothy, que você... Mas o que é Francine Rivers? Amor de Redenção. Que livro lindo. A Miriam me contou todo o livro, por isso que eu não vou ler. Não, eu já sei tudo, a Miriam contou tudo, mas o livro é excelente. Só tem elogios. Dê uma chance à ficção cristã. Encerrando, 2 pacemakers para isso, para marcar seu ritmo. Wesley. Gente, o homem tinha um plano de leitura que ia de segunda a sexta. Eu não vou conseguir lembrar de memória aqui, mas segunda ele lê... Isso é fora a Bíblia, tá? Ele lê sobre história antiga. Na terça ele faz leituras de física. Ele foi um grande estudante de ótica. Estudava ótica. Nunca se formou nisso. Na quarta-feira ele estudava algumas línguas antigas, por exemplo. Na quinta ele estudaria arte sacra. Ele não perdia tempo e ele foi um dos maiores publicadores de livros do seu tempo. Sabia disso, Roberto? Publicou livro que sustentou ele como... A renda dos livros era suficiente para ele levar uma vida rica. E ele morreu quase sem dinheiro, porque
todo o dinheiro ele punha no reino de Deus. Mas dizem que ele ganhou milhares e milhares de libras com vendas de livros. Era um dos autores mais lidos. Ele escreveu um livro sobre medicina caseira, que foi um best-seller no Reino Unido inteiro, nos países de língua inglesa. E todo o propósito dele, que gente pobre e humilde consiga fazer a medicina preventiva. Então, ele era alguém muito produtivo às custas de leitura. Leiam também Foster, que eu vou indicar agora. Minhas indicações, eu sugiro essa biografia, O Intercessor, formidável. E eu acho que eu não tenho um chamado específico para ser intercessor. Mas, depois de ler esse livro, como eu queria, é muito poderoso. Tenta ler esse livro, não vai tentar isso, mas se você ler esse livro, é difícil que suas orações não fiquem mais incandescentes, não tem como. É muito poderoso, tá? Eu sugiro outro livro, esses livros do John Eldredge, A Grande Aventura Masculina e o Coração Selvagem, está aí, né? Sugiro esses dois também. Eu sugiro de todo jeito esse livro aqui, Celebração da Disciplina. Uma das disciplinas que ele tem aqui é o estudo, tá? Eu acho interessantíssimo. Eu acho que esse tinha que ser um livro de iniciação científica, porque ele vai trabalhar o comportamento, a atitude, a disciplina, coisa que a maioria dos livros não consegue trabalhar, né? Para falar sobre exemplo literário, Deus é Vermelho. Quem leu, levanta a mão. Meu Deus, que livro, não é mesmo? Impressionante, impressionante. Está entre os melhores livros que eu li na vida. E você vai querer devorar tudo sobre a China depois que ler, e não vai se cansar, porque tem muitos livros em português. Tá? Um exemplo também de desfrute literário, ao mesmo tempo que espiritualidade, esse livro mudou minha vida, é esse O Evangelho Maltrapilho. Se você nunca leu, o que está fazendo que não leu até agora? 2 capítulos importantes. O segundo chamado e o outro capítulo importante aqui, acho que é a assombrosa monotonia, em que ele fala sobre o assombro. É tudo isso que eu falei sobre natureza, essas coisas. Esse daqui, Cinema e Fé Cristã. Raiz em uma Terra Seca, eu li quando a gente tinha só a primeira impressão, a prova de impressão, fabuloso. E essa revista Impacto eu separei, porque fala sobre vários lugares do Brasil. Brava Gente Brasileira, tá? Eu vou entregar lá e vou deixar tudo para o